A paz, meus amados irmãos, uma ótima noite, Deus abençoe em nome de Jesus. Passando aqui para fazer aquela oração e deixar a mensagem da parte de Deus, amém? Antes da mensagem, vamos orar? Sim, nosso Deus, nosso Pai, querido amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te agradecemos por mais um dia de vida, pedimos perdão pelas nossas fraquezas, nossas iniquidades, por tudo, Senhor, que temos cometido que tem entristecido o Teu Santo Espírito. Venha nos fortalecer, nos lavar, nos instruir, nos dirigir, nos cubra com o Teu sangue, Senhor. Saiba que o Senhor é nosso tesouro, é nosso baluarte, é nossa cidadela, nosso rochedo. O Senhor, papai, é nossa alegria, é nosso tesouro inabalável. Deus nos cubra, Senhor, com teu sangue, nos purifica com a tua destra fiel. Bendito é o teu nome. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque nós levantamos e deitamos, porque o Senhor tem nos sustentado. Senhor, abençoe essa criatura que está do outro lado do vídeo. Sabe, Senhor, orando conosco, buscando, glorificando o teu santo nome. Dê força para ela resistir, Senhor, às batalhas da vida. Dê resiliência, sabedoria, discernimento, que a tua paz reine em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, antes da mensagem, esquecemos de pedir para vocês dar aquele joinha, compartilhar, Sim. escrever, comentar, tá bom? Coçando o olho, ó. E o que nós vamos falar hoje da parte de Deus, né? Tá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, né? Uma mensagem que o irmão Carlos falou aqui, o irmão no canal, falou pra gente estar falando, né? Da parte de Deus, que é muito importante, um alerta para a igreja, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou começar lendo aqui. Finalmente, irmãos, vos rogamos, o apóstolo Paulo falando, e exortamos no Senhor. Rogamos e exortamos no Senhor, orientamos no Senhor. Ao mesmo tempo que estava implorando, já pensou? Implorar alguém, né, para fazer o que é correto. Implorar, ter que implorar alguém fazer o que é correto. Gente, para e pensa. Finalmente, irmãos, trata como irmãos. Mesmo que talvez não estavam na mesma fé, estava fraquejando em algum momento. Rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Quer dizer, vocês têm recebido as instruções de como devemos andar e agradar a Deus. Agradar a Deus. Quer dizer, vocês estão sendo orientados de novo. Eu estou insistindo, eu estou batendo na tecla, porque parece que vocês não filtraram, vocês não absolveram o que foi aplicado da parte de Deus. Sim. E nos dias de hoje a gente vê isso, né? Quantas das vezes o Senhor nos admoesta, nos ensina, nos corrige, nós erramos, cometemos os mesmos equívocos. Sim. Aí fala. E agradar a Deus. Assim andai, para que pensais, para que possais progredir cada vez mais. Anda no Senhor, agrada ao Senhor, para que vá, né, bem o propósito que Deus tem por cada vida, cada alma. Onde que eu parei, vai ajudando. Agora é o 2. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Então aqui o apóstolo Paulo está falando, né? Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ou seja, ele é que nem falou, ele já tinha falado uma vez e estava falando novamente, implorando, né? Como se fosse implorar para o povo receber uma exortação, que é um ensinamento. Olha só, para a pessoa ir insistindo. bem. Insistindo. Deus insiste todo dia para a gente buscar mais Ele, para orar mais, para andar mais em conformidade com a vontade dEle. Sim. Né? Por quê? Porque ele visa, ele já sabe do futuro. Ele sabe que nós podemos o quê? Se afogar, cair. Exatamente. Né? Estamos sujeitos a se afastar. ao erro, né? E aqui o apóstolo Paulo ele fala, porque vós sabeis
Então era um povo que já conhecia e sabia o que devia fazer, porém não fazia. Era causa rebelde, né? Casa rebelde. Casa rebelde. E o apóstolo Paulo ali de novo insistindo, porque vós sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Então ele sabia que aquilo que ele estava falando não vinha dele, vinha do próprio Deus pro povo. E mesmo assim o povo estava com dura serviço, não queria ouvir. Mas ele não desistia, ele era o quê? Persistente. Você vê, não tá falando com qualquer um. Não. Mas essa persistência não vinha necessariamente dele, mas do Espírito Santo. Sim. De convencer, de bater Sim. na tecla. Sim. Você vê, talvez nós, em algum momento na vida, demorou para a palavra entrar e penetrar no nosso coração. Veio um, insistiu, veio outro, insistiu. Daqui a pouco outro, mas porque isso é o cuidado de Deus. Exatamente. Porque Deus sabe o que nós precisamos e necessitamos. Ainda que a vista, sabe, nós falamos, não quero saber disso. Sim. Né? Coisa chata, tá repreendido, mas a gente depois passa a enxergar que é o melhor para nós. Com certeza. 3. Porque esta é a vontade de Deus. A vossa santificação, que vos abstenhais, fugei, que vós fugi da fornicação, da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo, o vaso, em santificação e honra. Não na paixão da concupiscência, do desejo, da imoralidade da carne. Sim. Como os gentios, que não têm compromisso com Deus. Como os pagões, Sim. que afrontam o Senhor. Sim. Pode falar. E como a gente já, né, o Espírito Santo já trouxe em outra mensagem, que a gente falou aqui no canal, que o nosso corpo é para ser usado como ferramenta de justiça. E ele tá claramente falando sobre isso, que o meu corpo, o seu corpo, né, é o templo do Espírito Santo, como já foi falado outras vezes aqui. Então a gente tem que saber usar ele. Nós não pode usar o nosso corpo deliberadamente para o que os desejos da carne nos incita, né? Por isso que ele tá falando aqui, abstenhai a fornicação, né? A concupiscência da carne, que é os desejos carnal por onde entra ali o próprio pecado. Então a gente temos que vigiar com isso. Para a gente não seguir o mesmo caminho que os pessoal que não serve a Deus segue, sim. né? Aí que não conhece a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio nenhum. Tá vendo? Não oprima e nem engane. Não ludibrie. Deus está observando tudo os nossos passos. certeza. Porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Quer dizer, Deus, a ira, o cálice de ira de Deus está para se transbordar contra o filho da desobediência. Aquele que desobedece vai deixar de ser filho. Como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, para a sujeira, para o afastamento dele. Porque Deus é santo. Não tem como misturar o santo com profano. Ou é sim, sim, ou é um não, não, não. O que passar disso vem do maligno. Com certeza. Mas para a santificação, Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação, para a pureza. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus. O apóstolo Paulo falando cheio do Espírito Santo, que nos deu também o seu Espírito Santo. Ele nos concedeu, nos ortogou, né, o Espírito Santo para nos impulsionar a corrigir os nossos erros e andar espiritualmente aqui na terra. Sim. Quanto, porém, ao amor fraternal, não é necessário de que eu vos escreva, visto que vós mesmos estáis inteirados por Deus, que vós ameis uns aos outros. Você vê, é preciso orientar que vocês têm que amar, que vocês têm que aprender a servir, em vez de querer só receber, né? Não é necessariamente que eu vos escreva. O exemplo de Cristo, o exemplo clássico do Senhor Jesus, que foi clavado ali na cruz do Calvário por amor de nós, né? Um homem justo, puro, né? E se fez pecador por nós. Por nós. E aqui frisando, meus amados, que quando ele fala aí que vós abstenhais da fornicação, isso não está falando da relação do casal em si, quando é um casal, casamento, mas sim na prostituição, né? Você ter relacionamentos com outras pessoas. Extraconjugais. Isso, fora do que Deus, né, ali propôs, que é o ato do casamento, tá? Isso não se adere para o marido e mulher casados, né, diante de Deus. Isso está falando do ato da fornicação fora dos preceitos de Cristo.
não para os casados. E a Bíblia mesmo fala, orienta, que o leito do casal deve ser sem mácula. Sim. Como que é mesmo? É, E puro, é, eu ia falar. não lembro, mas eu acho que é Você isso falou mesmo. sim e me cortou. Sem mácula e puro, puro, santificado. É Sim. isso. Desculpa, tá, meus irmãos? A gente chega cansado e é tudo ao vivo aí, ó. Glória. Passei a mão no rosto um monte de vezes, vocês viram, né? Cansado, mas Deus é fiel. Vamos lá. Parou aonde? No 8. No 8 não, no 10. No 10. Porque também já assim o fazeis, como todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. E falando com os irmãos da época. Que eles estavam fazendo, procurando obedecer. Onde que eu parei, meu Deus? Exortando-vos, colocou a Bíblia na frente. Exortando-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Quer dizer, não é para mercadejar a palavra de Deus. Não é para usar da palavra de Deus para tirar espólio do povo. Entendeu? Para ludibriar o povo. Não. Ele se fazia pesado. Sim. Sabe? Quer dizer, ele falou, não me. Corrigindo, meus irmãos, eu não me fazia pesado a ninguém. Por quê? Ele mesmo suava ali, né? Conseguiu sustento para se manter e ia pregar o evangelho de graça, sabe? Com disponibilidade, com amor, sabe? E isso não tá falando. Com dedicação. Esse versículo 11 é que o que dá a entender é falando assim: é procurar viver uma vida honesta, trabalhe, né? Cuide dos negócios e não seja pesado a ninguém. Porque que nem diz, né? Um pouquinho fora do tema, que diz que o trabalhador ele é digno do seu salário. E isso não quer dizer que nós que somos cristãos não temos que trabalhar. Sim, pelo contrário. Temos que trabalhar, temos que cuidar daquilo que Deus nos deu, né? Nos confiou, que é a nossa família. E não se fazer pesado aos outros irmãos. Até porque ninguém é obrigado, meus irmãos, a sustentar ninguém. É colocar um fardo pesado, É colocar um sabe? fardo, uma responsabilidade que é de cada um de nós a termos, que é o sustento, né? E pega até um negócio meio chato, né? A pessoa acha ali que porque tá pregando o evangelho tem a Sim, obrigação de tirar do povo. E não é assim que exatamente. funciona. Né? Você pode ver que os mártires da fé, eles mesmos eram experimentados nos trabalhos. Então, assim, se Deus toca em alguém para abençoar, é uma coisa. Agora, a pessoa ela se fazer pesado na vida do outro, colocar um fardo pesado, porque isso Deus manda fazer, isso tá errado. Sim, Entendeu? Tá sim, errado. Tá totalmente equivocado, longe da palavra. sim. Ó o versículo 12 que forte, ó. Para que andais honestamente para com o que estão de fora, e para que não tenhais falta de nada. Ou seja, nós somos obrigados a ter as nossas responsabilidades conforme as nossas necessidades. Se tem saúde para trabalhar, trabalhe, meu irmão. Coloca Deus na frente, vai ali, vai com suor, né, do teu rosto, diz a palavra, vai trabalhar, porque era isso que o apóstolo Paulo fazia. Ele sempre deu a instrução de não se fazer pesado aos irmãos. Ele não se fazia pesado. Por mais que ele tinha as necessidades dele, ele sabia que o intuito dele de pregar a palavra era sempre se doar para o evangelho, né? Ele sempre se doava em prol das almas, né? De fazer, obedecer aquilo que o pai deu para ele, mas em momento algum ele ficava murmurando da situação que ele passava. Não, pelo contrário, ele sempre, né, nas passagens que Paulo Deus deixou aqui na Bíblia para todos nós, sempre foi um ensinamento de, é lógico, depender de Deus, somente de Deus e ir à luta. Não tem essa de você ficar, ai, na minha casa tá faltando isso e aquilo. Se você tem saúde para trabalhar, trabalhe. Isso é um mandamento de Deus. Você não tá pecando contra Deus se você for fazer isso. Lógico que tem que ter, né, a vida do cristão, ela tem que ser uma vida separada e tem os momentos dela ter a comunhão com Cristo, né, a santidade. Então, aqui nesse versículo 11 e 12 fala justamente sobre isso.
para que andeis honestamente para com os que estão de fora. Ou seja, nós estamos o quê? Rodeado, né? De pessoas nos observando. E se a gente dá mau testemunho de cristão, principalmente nessa área, o que as pessoas vão pensar? Muitas vezes não vão dar crédito. Se a gente dá um mau testemunho, todo mundo depois vai ficar apontando. E, né, a gente tem que vigiar justamente nessa parte. Temos que dar bom exemplo de cristão, de pessoas de Cristo. Pode falar. Não, pode continuar. Aí no versículo 13 diz: Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quer falar sobre isso? Pode falar, não morra. Vai 15 minutos. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Dormir é o quê? Dormir é um descanso, repousar. Então estavam repousando. Sim. Os que dormem é que pro mundo tá morto, Sim. né? Mas para Deus tá dormindo. Sim. Então eu tava falando com o povo cristão que não é para perder a esperança com os que foram recolhidos. Sim. Porque se creu que Cristo ressuscitou, ele trará em sua companhia os que estão repousando, dormindo, que pro mundo está morto. Está num profundo sono. Aí continua aqui, ó, entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, não vai passar na frente daqueles que já morreram em Cristo. Quer dizer, os que ficarem, né, até quando Jesus vir dos altos céus buscar o povo dele, por algum momento for arrebatado, ainda não tiver padecido aqui, né? Ele não vai passar na frente dos que já cumpriram a tarefa, que foram recolhidos. Tem muitos que estão na nossa frente, os irmãos cristãos, servos de Deus, que já morreram em Cristo. Aí um exemplo, se Jesus volta aqui e pega a gente em pé aqui vivo, um exemplo, né? Nós não vamos passar na frente, ainda que nós sejamos arrebatados pela misericórdia de Deus. Sim. Não vamos passar na frente daqueles que já cumpriram a missão aqui na Terra, aqueles que já plantaram mais do que a gente. Então, tem regras. Aí continuando, onde que parei? Agora, você leu o 15, agora vamos ler o 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram, aí ó, tá falando? Os que dormem, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro os que morreram em Cristo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Glória a Deus. Vai falar? Não, amém. Então é isso, meus irmãos, tá? Desculpa as barbeiragens. A gente tá cansado, mas não é a intenção aqui, né? A gente atrapalhar o trabalho de Deus. Aqui nós somos pequenininhos, tá bom? Mas você vê o quanto Deus aí deixa essa exortação através do apóstolo Paulo. Sim. Falou de santificação, de fugir da prostituição, da concupiscência da carne, né? Da imoralidade. Sim. Nos ensina a vigiarmos, sim, né? O que mais aqui da prostituição que fala aqui? Prostituição lá em cima. Fornicação, essa é a palavra. Fornicação. Né? A pessoa não andar da mesma forma que andam as pessoas pagãs. As pessoas que não querem compromisso com Deus. Sim. Sabe? Que não querem andar ali seguindo os passos do Senhor. Então é isso. Deus vai vir, vai buscar o povo dele, vai ser arrebatado, mas os que forem arrebatados não vai passar na frente daqueles que já faleceram, morreram e dormem. A Bíblia fala delicadamente que dormem no Senhor, porque eles vão ser ressuscitados primeiro, né? Vai receber um prêmio primeiro,
Entendeu? Então é isso, o galardão. Cada um vai ser galardoado, recompensado. Essa é a palavra de hoje, meus irmãos. Que Deus abençoe, proteja, ilumine cada um de vocês. Amém? A paz, Senhor, meus amados, abençoe a cada vida, em nome de Jesus. Amém. A paz.